Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Ok, vamos desempacotar isso. A Cloudflare, uma empresa que, muita gente talvez nem saiba que existe, mas que é fundamental para como a internet funciona hoje. Exatamente. É quase invisível, mas tá lá, sabe? Segurando as pontas por uma parte gigantesca da web. E a gente vai fundo nisso hoje, desde a origem até o que eles são agora. Boa. Então, para começar do começo, quando e onde surgiu a Cloudflare? Quem teve a ideia? Certo. A data oficial é julho de 2009. E o lugar, como muitas techs, foi São Francisco, na Califórnia. Ah, Califórnia, claro. E os nomes por trás são o Matthew Prince, o Lee Holloway e a Michelle Zatlin, os 3 fundadores. E essa ideia veio do nada ou teve uma história antes? Teve sim. O Matthew Prince já tinha um projeto paralelo, o Project Honeypot. A ideia era rastrear quem enviava spam, sabe? Tipo uma armadilha. Ah, interessante. Uma caça aos spammers? Isso. Mas aí, a Michelle Zatlin teve a sacada, o tal do aha moment, né? Ela perguntou algo como, tá, a gente rastreia, mas por que não impedir esses caras de atacar? Mudar de detetive para segurança, basicamente. Faz todo sentido. E como era a internet em 2009? Qual era o cenário? A web estava crescendo muito rápido, né? Mas junto com isso, vi uma onda de lixo eletrônico, de ataques cibernéticos. Spam era mato, e ataque DDoS começava a preocupar mais. E para quem queria se proteger ou acelerar o site? Então, aí que tá. Existiam as CDNs, as redes de distribuição de conteúdo, para deixar os sites mais rápidos. Mas era coisa de gigante, tipo Akamai, Limelight, caro pra caramba. Ou seja, pequena e média empresa, blogueiros, ficavam meio desamparados, né? Exatamente. E, ironicamente, o Matthew Prince tinha escrito na faculdade que a internet era só uma moda passageira. Mas a experiência com o Honeypot mostrou para ele, na prática, que, tinha uma necessidade enorme de proteção que fosse acessível. E o modelo de negócio ajudou. Com certeza. O modelo SaaS, Software como Serviço, estava começando a pegar tração. Isso abriu a porta para oferecer algo mais democrático. E quais foram os primeiríssimos produtos que eles lançaram, então? Bem, atacaram justamente essas dores que a gente falou. Ofereceram um CDN, só que fácil de usar e gratuito. Pelo menos no plano básico. Gratuito? Nossa, isso devia ser revolucionário na época. Totalmente. E junto veio a proteção contra ataques DDoS, um WAF, que é um firewall para aplicação web, e o serviço de DNS rápido e seguro. Foco total em performance e segurança desde o dia 0. E teve aquela parceria com a GoDaddy, né, para oferecer CDN grátis. Isso ajudou a ganhar escala rápido. E eles criaram essa cultura de lançar coisas novas sempre no aniversário da empresa, as Birthday Weeks. Ah, legal. Tipo presente de aniversário para a internet. Quase isso. Foi numa dessas que lançaram SSL grátis para todo mundo, ajudando a criptografar a web. Reforçava aquela missão deles de ajudar a construir uma internet melhor. Não era só vender, tinha um propósito ali, sabe? Entendi. Mas para começar tudo isso, precisaram de grana, imagino. Quem foram os primeiros investidores? Sim, precisaram. Os primeiros VCs, os fundos de Venture Capital, foram a Venrock, com o Ray Rothrock, e a Pelion Venture Partners, com o Carl Ledbetter. Isso já no finalzinho de 2009, novembro. E foi tranquilo conseguir esse investimento inicial? Olha, pelas histórias que o Prince conta, escolher o investidor certo foi mais crítico do que só pegar o dinheiro. Eles quase fecharam com um fundo que, não tinha muito a ver com a cultura deles. Eita, e aí? Aí os outros investidores que já estavam conversando, tipo a NA e a própria Pelion, deram um toque, sabe? Meio que intervieram. Mostra como é importante ter parceiros alinhados que entendem a visão de longo prazo, não só o retorno rápido. Transparência e respeito nesse processo foram chave. Uma boa lição mesmo. Avançando no tempo, a empresa cresceu e decidiu abrir capital. Quando foi o IPO e quanto eles levantaram? O IPO foi bem depois, 10 anos depois da fundação, em 13 de setembro de 2019. Listaram na Bolsa de Nova York a NISOY, com o código NET. NET, faz sentido. E a grana? Arrecadaram 525 milhões de dólares no IPO.
Isso com as ações saindo a $15 cada. E olha que antes disso eles já tinham levantado mais de 330 milhões em rodadas privadas. Uau, bastante capital. E como foi essa transição para a empresa pública? Muita gente reclama que é complicado. Curiosamente, o Prince fala que para Cloudflare foi uma experiência positiva. Ele diz que, ao contrário do que muitos pensam, virar pública trouxe mais disciplina, mais visibilidade. Disciplina em que sentido? Na gestão, nos processos e também um feedback muito rápido do mercado. Se lançavam algo novo, a reação dos investidores era quase imediata, coisa que como empresa privada às vezes demora mais para sentir. Interessante essa visão. Agora falando de mercado, quem eram os concorrentes lá no começo e quem são hoje? Mudou muito? Mudou demais. No início, a briga era mais direta com as CDNs tradicionais, né? Akamai, Limelight, talvez Edcast, Level 3, empresas focadas em entrega de conteúdo. E como a Cloudflare se diferenciava delas? Principalmente pelo modelo freemium, que ninguém fazia direito para a CDN, e pela facilidade de configuração. Era muito simples colocar um site na Cloudflare. Isso democratizou o acesso. E hoje? Quem são os rivais? Hoje o campo de batalha é bem mais amplo. Ainda tem a Akamai, claro, e players como Fastly, Imperva, Sucuri, que são mais especializados em segurança ou performance. Mas os grandes mesmos são os gigantes da nuvem. AWS com o CloudFront, Google Cloud com seu CDN, a Azure da Microsoft também. A briga ficou maior. Muito maior. A Cloudflare agora compete em várias frentes. Segurança, computação de borda, o Edge, rede. O Prince até conta uma história engraçada sobre o PageSpeed Service do Google, que eles viam como um tubarão vindo para cima deles, mas que o Google acabou descontinuando. Ah, é? É. E a lição que ele tira é que, às vezes, os mosquitos, os problemas internos, a burocracia, a perda de foco, são mais perigosos para uma empresa do que os tubarões, os concorrentes externos. Boa analogia. E trazendo para o presente, junho de 2025, como é a fotografia da Cloudflare hoje? Em termos de tamanho, alcance? Olha, a escala é impressionante. Eles falam em mais de 210 mil clientes pagantes, mas os usuários gratuitos são milhões. A rede deles cobre mais de 335 cidades pelo mundo. Incluindo o Brasil. Sim, várias cidades no Brasil. Belém, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, São Paulo, Rio. A presença é forte aqui. E globalmente o market share deles em algumas áreas é dominante, tipo proteção contra DDoS e bots que passam de 80% segundo algumas fontes. 80%? Nossa! É muita coisa. O faturamento de 2024 fechou em 1 bilhão e 670 milhões de dólares. E o valor de mercado, market cap, está ali na casa dos 59, 60 bilhões de dólares agora em junho de 2025. Uma gigante silenciosa mesmo. Exato. Eles gostam de dizer que algo como 25% de toda a internet passa pela rede deles. E a importância estratégica é global. Tem escritórios importantes fora dos Estados Unidos, como o de Lisboa, que foca bastante em pesquisa e desenvolvimento de IA e segurança. E quais são os principais produtos que sustentam isso tudo hoje? A linha evoluiu bastante, imagino. Evoluiu demais. O básico continua lá. CDN, DNS, proteção DDoS, WAF. Mas o portfólio é enorme agora. Tem o Cloudflare Workers, que é a plataforma de edge computing deles para rodar código mais perto do usuário. Ah, o tal do serverless na borda, né? Isso. Tem toda a suíte de Zero Trust, que é uma abordagem moderna de segurança que não confia em ninguém por padrão. Inclui produtos como Access, Gateway, Browser Isolation. Segurança parece ser um pilar cada vez mais forte. Sem dúvida. E tem mais. API Shield para proteger APIs, Argo para roteamento inteligente, o Tunnel e o Warp para conexões seguras, o R2, que é armazenamento de objetos tipo o S3 da Amazon, ferramentas de Analytics, é muita coisa. Eles se posicionam como, então, só segurança, só performance. Eles estão usando o termo Connectivity Cloud. A ideia é ser a nuvem que conecta e protege tudo. Usuários, aplicativos, redes de forma eficiente e segura. Querem se diferenciar das que eles chamam de Captivity Clouds. As nuvens da Amazon, Google, Microsoft, que na visão deles tentam te prender no ecossistema delas. Entendi a jogada. E tem inovação recente que chama atenção. Sim, sempre tem. O SpeedBrain é um exemplo, usando IA para prever o que o usuário vai precisar e já entregar o conteúdo mais rápido. E também ferramentas para criadores de conteúdo controlarem como modelos de IA podem usar o material deles.
estão bem atentos às tendências de IA. Falando em números, como estão as vendas, o faturamento e principalmente o lucro? Porque crescer é uma coisa, ser lucrativo é outra, né? Exato. A receita, como eu disse, fechou 2024 em 1,67 bilhão de dólares, um crescimento de quase 30% em relação ao ano anterior, e o primeiro trimestre de 2025 continuou forte, com quase 480 milhões. O crescimento da receita é bem consistente. Ok, receita crescendo bem. E o lucro? Aí é que a história fica mais complexa. Historicamente, a Cloudflare opera com prejuízo, se você olhar pelo padrão contábil oficial, o GAAP. Em 2024, o prejuízo operacional GAAP foi de quase 35 milhões de dólares. Prejuízo ainda, depois de tanto tempo? Pelo GAAP, sim. Mas eles também reportam um lucro non-GAAP, que é ajustado, excluindo coisas como compensação baseada em ações. E por essa métrica non-GAAP, eles tiveram um lucro operacional de mais de 67 milhões em 2024. Ah, então depende da métrica. Exatamente. Mostra uma melhora na lucratividade operacional ajustada. Mas o desafio continua sendo equilibrar esse crescimento super agressivo, o investimento pesado em inovação e em expandir a rede, com a busca por uma lucratividade GAAP sustentável. É o dilema de muitas empresas de tecnologia em hipercrescimento. Entendi. E sobre o percentual de mercado e o valor da empresa? Você mencionou os 80% em DDoS e bots. Tem outros números e o valor? Sim, em segurança web geral, o share é menor, mas ainda significativo, algo perto de 19% e 20%. Varia um pouco dependendo da fonte. E o valor da empresa, o market cap, como falei, está por volta de 59 bilhões de dólares agora. Mas esse valor já foi maior ou menor? Teve muita oscilação? Muita. O pico histórico foi um pouco acima disso. Chegou perto de 62 bilhões agora em junho de 2025. Mas teve momentos bem piores recentemente. Em 2022, com aquela queda geral das ações de tecnologia, o valor da Cloudflare chegou a cair para menos de 15 bilhões. Nossa, que montanha-russa! De 15 para mais de 60 bilhões em poucos anos. Pois é, reflete muito as condições do mercado, as taxas de juros, o humor dos investidores em relação à tecnologia, mas também a percepção sobre o potencial específico da Cloudflare de continuar crescendo e, eventualmente, gerar lucros maiores. E quais foram os piores momentos, as maiores dificuldades que a empresa enfrentou, além dessa queda forte das ações em 2022? Tiveram vários percalços técnicos, né? Grandes outages, aquelas falhas que derrubam o serviço globalmente. Tiveram algumas bem sérias em 2023 e até mais recentemente em 2025, causadas por problemas diversos. Erros de configuração de DNS, falhas na rede, até credenciais expiradas. Isso deve arranhar a reputação de uma empresa que vende confiabilidade, né? Com certeza. Cada outagem desses é um golpe na confiança. Mas, como a gente já falou, a forma transparente como eles costumam lidar com isso, publicando post-mortem super detalhados, explicando o que deu errado e o que vão fazer para não acontecer de novo, acabou se tornando uma marca registrada. Ajuda a reconstruir a confiança, mesmo que demore. Além dos outages, teve mais coisa. Sim. Lá no comecinho, teve um incidente famoso, um hack por um jovem conhecido como Cosmo the God, que expôs algumas vulnerabilidades iniciais deles. Serviu de alerta. E claro, enfrentar ataques DDoS cada vez maiores é um desafio constante. Teve um que eles defenderam que foi gigantesco, acho que quase 4 terabits por segundo. Uau! E em que segmentos exatamente a Cloudflare atua hoje? E a presença geográfica? É só Estados Unidos e Europa ou mais amplo? A atuação é bem ampla. Dá para dividir em grandes blocos: segurança, DDoS, WAF, Zero Trust, performance, CDN, DNS, otimização, Edge Computing, Workers, armazenamento, R2 e Analytics. E a presença é global mesmo. Forte nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e aqui na América Latina, especialmente no Brasil. E eles atendem só grandes empresas? Não, essa é a beleza do modelo freemium e da facilidade de uso. Atendem desde o pequeno blogueiro, passando por PMS, até grandes corporações e governos. É um alcance bem vasto. E a marca é uma só, Cloudflare. Eles não usam submarcas para diferentes mercados. Entendi. Olhando para o futuro agora,
quais são os grandes desafios que a Cloudflare enfrenta e quais os pontos fortes e fracos que você destacaria? Bom, os desafios são vários. Manter o ritmo de crescimento é um, atingir a lucratividade gap de forma consistente é outro, lidar com ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas, incluindo a computação pós-quântica no horizonte, a ascensão da IA traz tanto oportunidades quanto desafios de segurança e uso ético e, claro, garantir a confiabilidade da rede, evitar novos outages grandes. E os pontos fortes? A rede global massiva é o principal ativo, acho. A cultura de inovação rápida, sempre lançando coisas novas. O modelo freemium, que continua atraindo milhões de usuários e serve como funil de vendas. E a reputação que construíram, apesar dos percalços, muito baseada na transparência. E os fracos? A questão da lucratividade gap, como falamos. Uma certa dependência de conseguir fazer o upsell dos clientes gratuitos para planos pagos. E a própria escala, que faz com que qualquer falha seja muito visível e impactante. A concentração de tanto tráfego cria um ponto único de falha para muita gente. E o que os analistas de mercado andam dizendo sobre a Cloudflare? Estão otimistas, pessimistas? A visão é meio mista, mas geralmente mais para otimista no longo prazo. Muitos veem potencial de valorização, com preços-alvos médios ali por volta dos $97 por ação, mais ou menos. Elogiam muito a inovação, a liderança tecnológica em áreas como Edge e segurança. Mas tem cautela também. Sim, a cautela vem justamente da questão da lucratividade e da competição acirrada com os gigantes da nuvem. O valuation, o preço da ação em relação aos ganhos, ainda é considerado alto por alguns, o que exige que a empresa continue entregando crescimento forte. Aqui é onde fica realmente interessante, porque esses desafios e forças estão totalmente ligados à estratégia deles. Como assim? A inovação constante, com workers, IA, etc., é vital para eles manterem a liderança tecnológica e justificar o valor. Só que isso custa caro, pressiona as margens de lucro no curto prazo. A rede global é o grande diferencial competitivo, mas qualquer tropeço nela, como um outage, abala a confiança que é crucial para o negócio. É uma faca de dois gumes. Faz sentido. E para descontrair um pouco, tem histórias curiosas ou engraçadas sobre a Cloudflare? Ah, tem várias. A mais famosa talvez seja a da parede de lava lamps no escritório de São Francisco. Lava lamps, aquelas luminárias coloridas. Para quê? Exato. Elas não são só decoração. As bolhas se movendo de forma caótica são filmadas e essa aleatoriedade visual é usada como uma das fontes para gerar números verdadeiramente aleatórios para criptografia forte. Chamam de lava rand. Que demais! Engenharia criativa mesmo. Totalmente. E eles têm sistemas parecidos em outros escritórios. Pêndulos duplos em Londres, um contador Geiger medindo decaimento radioativo em Singapura. Tudo para gerar entropia, aleatoriedade para o sistema de segurança. Incrível! E tem mais? Tem a origem do nome Cloudflare. A ideia era combinar cloud, de nuvem, com algo que sugerisse proteção ou desvio de algo ruim, como um flare, sinalizador afastando o perigo. E aquela oferta inicial de CDN grátis via GoDaddy que ajudou muito no começo. E aquela história dos primeiros clientes? Ah, sim! O Prince conta que alguns dos primeiros clientes pagantes foram, inesperavelmente, sites de acompanhantes turcas. Ninguém mais queria protegê-los dos ataques que sofriam. Sério? Sim, e ele diz que foi ótimo porque esses sites eram atacados o tempo todo, o que ajudou a Cloudflare a treinar e a fortalecer seus sistemas anti-DDoS lá no começo. Os mesmos sistemas que depois protegeram grandes bancos e empresas. Uma origem inusitada. Que história. E também tem a cultura interna, né? Sim, falam muito da obsessão por milissegundos. Qualquer ganho de velocidade na rede é comemorado. E as Birthday Weeks que mencionei, que criam um ritmo forte de inovação com prazos definidos todo ano. Falando em momentos difíceis, além dos outages, quais foram os principais erros e acertos da empresa na sua visão? Olha, como principais acertos eu colocaria o modelo freemium, sem dúvida, o foco desde o início em performance e facilidade de uso, a inovação constante, não ter medo de entrar em novos mercados como Edge e Zero Trust, as parcerias estratégicas e a expansão global rápida da rede. E os erros? Os erros mais visíveis foram as falhas operacionais que levaram aos grandes outages. Talvez tenham subestimado em alguns momentos o desafio de manter a confiabilidade numa escala tão grande.
Algumas aquisições podem não ter dado o retorno esperado também, embora isso seja normal. Mas você mencionou a transparência como um ponto forte? Sim, e aí que tá. Acho que um dos maiores acertos estratégicos foi justamente transformar um potencial erro ou crise como um outage, ou aquele hack do Cosmo lá atrás, em uma oportunidade de demonstrar transparência radical. Admitir o erro publicamente, explicar em detalhes, isso acabou construindo uma confiança enorme a longo prazo. Virou um acerto derivado de um erro, entende? Entendo. E a disciplina de crescimento que você mencionou antes? Também achou um acerto. Aquela regra interna de tentar não dobrar o número de funcionários em menos de 12 meses parece contraintuitivo para uma startup de tech, mas ajudou a preservar a cultura da empresa enquanto ela crescia muito rápido. Evitou que a coisa desandasse. Muito interessante. Para fechar essa análise, que lições você acha que outros empresários, ou mesmo quem está começando um negócio, pode tirar da história da Cloudflare? Acho que tem várias lições importantes aí. Primeiro, a força da inovação disruptiva, de desafiar um modelo de negócio existente como eles fizeram com o freemium no mercado de CDN. Que mais? A obsessão pelo cliente. No caso deles, isso se traduz em obsessão por latência baixa, por facilidade de uso, por resolver a dor do cliente de forma simples. Outra lição é a da transparência em momentos de crise, como falamos. Não se esconder, mas usar a crise para fortalecer a relação. E sobre gestão e cultura? A importância de ter disciplina financeira e operacional mesmo em hipercrescimento. E construir uma cultura forte com valores claros. O Prince e a Zetlin falam muito sobre contratar pessoas com base em curiosidade e empatia, não só pelo currículo ou pela faculdade de elite. Buscar diversidade de pensamento. E a combinação dos fundadores? Fundamental, ter fundadores com habilidades que se complementam. O Prince mais técnico e visionário, a Zetlin mais focada em negócios e operações, o Holloway como arquiteto técnico inicial. Isso é um padrão em muitas startups de sucesso. E ter uma visão de longo prazo muito ambiciosa, tipo, e se a Cloudflare rodasse toda a internet? Pensar grande. Então, o que tudo isso significa? Resumindo essa jornada incrível. Significa que a Cloudflare saiu de uma ideia para parar spammers, quase um projeto paralelo, para se tornar um pilar silencioso, mas absolutamente crítico da infraestrutura da internet global. Uma trajetória impressionante de crescimento, inovação e também de enfrentar desafios enormes de escala e confiança. Uma história fascinante, sem dúvida. O que é fascinante aqui é pensar no futuro. Considerando essa missão da Cloudflare de ajudar a construir uma internet melhor e o fato de que uma porcentagem cada vez maior do tráfego mundial passa por eles, qual vai ser o equilíbrio? O equilíbrio entre ser essa infraestrutura neutra, esse encanamento da internet, e a responsabilidade que vem com o tipo de conteúdo que flui por esses canos. Especialmente agora, com IA gerando conteúdo em massa, desinformação, polarização, como eles vão navegar essa linha tênue? É uma questão em aberto e bem complexa para eles e para todos nós. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!